9. Amém? Salmos de número 119. Glória a Deus, pelo Salmo 119. Eu quero ler a partir do verso 97. Amém? Meus irmãos, preste muita atenção, eu chamo a sua atenção para essa palavra. Olha que palavra mais fantástica, que palavra poderosa ao nosso coração. O salmista diz assim: quanto amo a tua lei. Talvez a sua tradução vai dizer: como amo a tua lei. É a minha meditação todo o dia. O teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu o tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os meus pés, para observar a tua palavra. Não me afasto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho da falsidade. Querido Deus e amado Pai, preciosa para nós é a tua palavra. Nesta noite nós abrimos o nosso coração, abrimos a nossa mente, para que a tua palavra, Senhor Jesus, caia, Pai, sobre nós como uma semente frutífera, que germine, que dê frutos, gera transformação, gera mudança, posicionamento. Oh Deus, que não façamos da tua palavra só uma mera informação, mas sim façamos da tua palavra um alimento sólido e transformador para nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos tomar os vossos assentos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tantas são as coisas que nós amamos. Eu creio que se você for pontuar nessa noite aquilo que você ama, eu creio que os dedos das suas mãos ficarão pequenos. Porque nós amamos muitas coisas. Quem aqui não ama sua mãe? Quem aqui não ama seu pai, seus filhos, sua esposa? E por sinal, hoje a minha mãe completou 75 anos. Eu fui na casa dela hoje dar um abraço na minha pretinha. Minha mãe é pretinha, você sabia? É moreninha ela. É chique, bonitinha, né? A minha mãe parece mais mãe da minha esposa do que minha mãe. É. Porque a mãe da minha esposa é branca, parece mais minha mãe. Mas não tem... Mas está bom. Então muitas são as coisas que nós amamos, meus queridos. Algumas coisas é digno de ser amadas, outras coisas não. Porque tem pessoas que desperdiçam o seu amor amando algumas coisas que não agradam a Deus. Não é isso? Amando o objeto, amando bens materiais. Mas eu pergunto para você nessa noite: você ama a palavra de Deus? Qual que é o nível do seu amor pela palavra de Deus? Se você for ler o Salmos de número 119,
ele contém 176 versos. Se você for ler ele completo, o salmista, ele começa esses salmos fazendo uma exaltação e dando uma extrema importância à palavra de Deus. Esse texto, esses salmos é fantástico. É uma declaração fantástica de uma pessoa que era apaixonada pela palavra de Deus. E aí quando nós chegamos no verso 97, ele não só exalta, mas como ele faz uma profunda declaração de amor e de envolvimento com a palavra de Deus. Esse cara amava a palavra de Deus. Ele diz que como eu amo a tua lei, como eu amo a tua palavra. Quem aqui se declara para a palavra do Senhor todos os dias? Deus, eu amo a tua palavra. Deus, eu amo a tua palavra. Nós devemos declarar para a palavra do Senhor todos os dias o nosso amor pela palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque se eu parei a minha leitura no verso 104, mas no verso 105, a Bíblia diz que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, por que nós temos que declarar para a palavra de Deus? Porque ela é que nos dá a direção certa. É a palavra de Deus que torna os nossos caminhos iluminados. É a palavra de Deus que faz com que não pisamos em lugares que não devemos pisar. Então esse é o motivo de todos os dias nós nos declararmos para a palavra de Deus, assim como o salmista, dizendo quanto eu amo a tua lei, como eu amo a tua palavra, como é preciosa para mim a tua palavra. Isso deveria ser um hábito de um cristão. Eu conheço um pastor, o Márcio também conhece ele, que se você dá uma Bíblia de presente para ele, a primeira coisa que ele faz é cheirar a Bíblia. Ele cheira, ele diz que ama o cheiro da Bíblia. Agora imagina a palavra, como é que ele não ama. Se ele ama o cheiro, como é que ele não ama a palavra? Não é verdade? Ah, pastor, mas eu amo cheiro de carro novo. Eu também amo, meu querido, mas eu gosto mais da palavra. Quem não ama cheiro de carro novo? Também amo, eu gosto de entrar no carro, cheiro novo, né? Mas eu amo verdadeiramente a palavra de Deus. É a palavra de Deus que eu amo, porque ela me mostra a direção a qual eu devo seguir, ela me mostra o caminho, ela não permite que eu pise em lugares escuros que eu não estou vendo. É a palavra de Deus. Ah, pastor, eu estava em tal lugar, lá não era bom para mim. Por quê? Por que não é bom para você? Certamente você não está obedecendo a palavra, porque tem lugar que não é bom para você, então você não deve ir. Não é isso? A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que não anda no caminho dos escarnecedores, não é isso? Que não senta nas rodas, na mesa, não tem comunhão. Então quando eu olho para esse texto, eu vejo um homem que ele coloca a palavra de Deus acima de tudo na sua vida, declarando o seu amor pela palavra do Senhor. Deus, Ele é tão bom para conosco, que Ele poderia ter nos feito e falar assim, viva a vida que vocês querem viver. Viva da forma que agrade vocês. E por sinal, ele só não falou, mas certamente Ele deixa você viver como você quer viver. Nós temos o livre-arbítrio de fazer o que quiser, não é verdade? Agora eu não sei o que quiser, se vai agradar a Deus ou não, se esse que quiser vai agradar a Deus ou não. Mas Deus, Ele nos fez, e Ele nos deixou um manual, deixou a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática. Aqui nós devemos meditar, aqui nós devemos praticar, aqui nós devemos cumprir e obedecer tudo que aqui está escrito. Amém?
Nós não devemos somente ler um livro e achar que aquele livro é muito bom, vou praticar esse livro. Não, não, não. É todos os livros. 66 livros nós devemos obedecê-los. Todos. Todos, todos, todos. E esse homem, ele faz uma exaltação de amor e de envolvimento pela palavra de Deus. Porque ele sabia que não basta apenas nós sermos um exímio conhecedor da palavra, ou algum dos mais relevantes teólogos. Você pode conhecer a palavra da forma que como ninguém. Você pode ter entendimento teológico como ninguém. Mas se você não amar a palavra de Deus, você não vai conseguir viver a palavra de Deus. Jesus, ele andou por 3 anos e meio aqui nessa terra, em todo o seu ministério terreno. A Bíblia diz que tinha alguns mestres, alguns doutores da lei, que sabia de Bíblia de capa a capa, mas Jesus definiu eles como sepulcro caiados. Pastor, o que é um sepulcro caiados? Sepulcro caiados era um túmulo onde enterrava as pessoas. Ali por fora, passou um cal, estava bonito, mas por dentro era uma podridão. Por quê? Porque eles só conheciam uma palavra, mas não vivia a palavra. Os fariseus. Era um grupo seleto de pessoas que tinha muito conhecimento, mas não vivia a palavra de Deus. Mas o salmista, ele tem esse entendimento, que para viver a palavra de Deus tem que amar a palavra. Não basta só você conhecer, porque talvez conhecer, ninguém conhece mais do que você. Mas para viver a palavra nós temos que amá-la. Nós temos que amar a palavra. O que faz nós vivermos a palavra de Deus, fazer a vontade de Deus, obedecer a vontade de Deus, não é o nosso conhecimento bíblico e teológico, mas o amor por ela. É o amor pela nossa palavra. Você sabe por quê, meus queridos? Porque tem coisas que só o amor pode fazer. Você concorda comigo? Que tem coisas que só o amor pode fazer? Quais são os principais benefícios que o amor traz para uma pessoa que está apaixonada? Quem está apaixonado aqui? Eita Deus, ninguém. Eu estou apaixonado pela minha esposa. Sempre apaixonado. Mas tem coisas que só o amor pode fazer, meus queridos. Quando você vê uma pessoa muito triste, ela está sozinha, 40 anos sozinha, ela encontrou um amor da vida dela. Meu querido, aquela pessoa é tomada por alegria, só o amor para dar alegria para uma pessoa daquela. Só o amor. O amor dá muitas das vezes até prazer em viver para as pessoas. O amor traz proteção, traz segurança. O amor, ele gera desejo de estar perto da pessoa amada. É ou não é? Estou falando do amor do homem para com a mulher, da mulher para com o homem. É esse amor que eu estou falando agora. Tem coisas que só o amor pode fazer, meus queridos. Não é isso? Ou resumindo, para muitas pessoas o amor, ele dá sentido à sua vida. Ele dá sentido à sua vida. E sabe o que isso me faz entender? Que o salmista, ele estava dizendo no verso 97, que através da tua palavra, meu Deus, eu encontrei sentido para a minha vida. Era isso que ele queria dizer. Eu encontrei sentido para a minha vida, encontrei propósito para a minha vida. Você sabe, quando uma pessoa, ela usa dessa expressão, encontrei sentido para a minha vida, o que ela quer dizer? Ela quer dizer que eu encontrei algo
que tornou a minha vida valiosa e significativa. É isso. Encontrei algo de bom, que deu valor à minha vida, e deu um significado, deu um propósito para a minha vida. Era isso que o salmista estava dizendo. Na palavra de Deus ele encontrou algo que tornou a vida dele valiosa. Na palavra de Deus ele encontrou algo que deu um propósito para a vida dele. Porque um homem, uma mulher que não vive pela palavra de Deus é uma pessoa que vive sem propósito. É uma pessoa que ainda não encontrou o verdadeiro valor para a sua vida. Ou seja, esse era o sentimento que havia no coração do salmista, ao expressar: como eu amo a tua lei. Esse era o sentimento que havia no coração daquele homem. Aquele homem estava dizendo que eu encontrei valor para a minha vida e propósito. Pastor, por que o senhor não fala o nome do salmista? Meu querido, eu não vou falar porque eu não tenho certeza. Alguns dizem que é Davi, outros dizem que é Esdras, e outros dizem que é o rei Ezequias. Então não tenho certeza. Se você for pesquisar, vocês vão ver. Então a gente diz salmista. Alguns historiadores, estudiosos dizem, mas com convicção, mas tudo leva a ser Davi. Porque só um homem segundo o coração de Deus consegue expressar esse amor pela palavra do Senhor. Então ele entendeu que através da palavra de Deus a sua vida tinha um valor, a sua vida tinha um significado. Sabe o que eu imagino? Eu imagino que o salmista, ele dizendo assim: agora sim, a minha vida, agora sim eu tenho uma razão para viver. Eu tenho uma razão para viver. Eu tenho um motivo para viver. Eu tenho um propósito para viver. Eu imagino que ele se declarava todos os dias. E são essas mesmas atitudes, esses mesmos sentimentos que tinha no salmista, ele deve ter no nosso coração. Nós temos a razão para viver, que é a palavra de Deus. Amém, igreja? No verso 97, ele só não expressa um amor intenso, mas também um amor contínuo. O que ele diz aí? Preste atenção. Como eu amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Ou seja, esse amor não é um amor de uma forma esporádica, eu amo hoje, amanhã não, é um amor contínuo. Todos os dias ele tinha prazer, ele tinha desejo de meditar na palavra de Deus. Ele dizia: a palavra do Senhor é a minha meditação diária. Característica de uma pessoa que ama a palavra. Característica de uma pessoa que não vive sem a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus todos os dias. Quem aqui todos os dias faz seu TSD? Seu tempo sozinho com Deus, quem faz? Todos os dias, seu TSD. Então vai mandando no grupo, meus queridos, vai mandando. Medita, manda no grupo, que eu quero ver os seus TSDs. Amém? Todos os dias esse homem tinha prazer. Quanto mais ele meditava, mais ele amava. Quanto mais ele amava, mais ele tinha desejo de viver a palavra de Deus. Era isso que ele estava dizendo para nós. Era isso. E eu pergunto para você: você ama a palavra de Deus? Você ama a palavra de Deus a ponto de não ficar nem um dia da sua vida sequer sem ler a palavra do Senhor, sem meditar na palavra do Senhor? Qual que é o maior desejo de uma pessoa apaixonada?
estar perto da pessoa amada, não é verdade? Não é isso? Uma pessoa que ama a palavra de Deus, o seu maior desejo é estar de frente com a palavra, com a Bíblia, meditando, lendo, buscando entendimento, buscando conhecimento todos os dias. Todos os dias. O desejo que nós deveríamos ter pela palavra do Senhor seria o mesmo desejo que temos de voltar para a nossa casa no final do dia de trabalho. Não vejo a hora de voltar para minha casa, ver a minha família. Teria que ser esse desejo, um desejo ardente que queime em nosso coração. Teria que ser esse desejo que deve queimar em nosso coração. No verso 98, ele nos traz uma afirmação. Ele diz que o teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu tenho sempre comigo. Olha para você ver. Ele dizendo que a palavra de Deus torna eles mais sábios do que os inimigos dele. O que o salmista estava dizendo aqui? Que a palavra de Deus ele oferece uma sabedoria que vai além da esperteza humana. E tem muitas pessoas que querem ser espertas, não é sabedoria, é esperteza. Vocês estão me entendendo? Estamos vivendo uma geração de pessoas espertas, não é isso? No meu tempo falava malandra agulha, quem lembra desse tempo? Pessoa esperta, quer ser esperta demais. Mas sabe o que o salmista está dizendo aqui? Que os inimigos deles não vão sobressair contra ele. Ele estava dizendo, pode armar contra mim, da forma que eles quiserem armar. Pode criar estratégia, da forma que eles querem criar. Mas jamais vão ser mais sábios do que eu. Porque a palavra de Deus me traz sabedoria. A palavra do Senhor gerava sabedoria na vida daquele homem. A palavra que dá sabedoria para nos defender dos ataques do inimigo. Era isso que ele estava dizendo. O inimigo vem, pode vir, mas é a palavra que vai me dar sabedoria para me defender dos meus inimigos. Portanto, no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, vocês vão ver que Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado. Não foi? A Bíblia diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. O diabo se aproximando de Jesus, diz: se tu és filho de Deus, olha para aquela pedra e transforma-as em pães. O que Jesus disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra proferida pela boca de Deus. Amém? Mas não ficou só por aí. O diabo levou Jesus à cidade santa e colocou no mais alto parte do templo e disse: se tu és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles te segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Mas Jesus também diz, também está escrito: não põe à prova o Senhor teu Deus. Mas o diabo não parou. O diabo ele cria estratégia, e para a terceira vez ele tenta Jesus. Ele leva Jesus agora no mais alto monte, e de lá ele mostra a Jesus todos os reinos e a sua glória, e diz para Jesus: tudo isso eu lhe darei, se prostrado me adorares. Jesus respondeu ao diabo: vai embora, Satanás, porque também está escrito: adore somente ao Senhor, e somente a Ele prestará culto.
Como que Jesus venceu o seu inimigo? Na palavra. E como que o salmista vencia os seus inimigos? Através de uma palavra. Era através da palavra. Então a palavra de Deus nos dá sabedoria para nós resistirmos os ataques, as tentações do diabo. Tiago 4,7, a Bíblia diz que submetei-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, você só vai resistir o diabo a partir do momento que você estiver submetido à palavra de Deus. A partir do momento que você viver a palavra de Deus. O nosso amor pela palavra é a nossa maior defesa contra os ataques dos nossos inimigos, contra os ataques de Satanás. Mas no verso 99 e no verso 100, o salmista diz: compreendo mais do que todos os meus mestres. Ou seja, o que ele estava dizendo aqui? Que ele compreende a palavra do Senhor mais do que todos os seus, aquelas pessoas que ensinavam ele, de todos os mestres, todas as pessoas que o ensinavam. Porque medito nos teus testemunhos, sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos, eu guardo a tua palavra, guardo os teus mandamentos. Era isso que ele estava querendo dizer. Você sabe o que ele estava dizendo aqui? Que aquele que ama a palavra de Deus, aqueles que amam a palavra do Senhor, jamais serão enganados. Jamais serão enganados. Você vai me ouvir direto dizer isso aqui. Frequentemente você vai me ouvir. Um crente, ele deve ser conhecedor da palavra do Senhor. Um crente, ele deve amar a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque jamais ele vai ser enganado. Talvez se você só conhecer, ainda vai ter algumas pessoas que te enganem. Mas se você amar a palavra de Deus, jamais você vai ser enganado. Jamais. Porque quem ama a palavra de Deus não negocia princípios. Não negocia. Quem ama a palavra de Deus não flerta com o inimigo. Não dá lado para o inimigo. Por quê? Porque ele sabe que o seu amor está na palavra. Agora aquele que não ama a palavra de Deus, só conhece, ele está suscetível ainda a cair. Porque ele só conhece, mas quando ele declara o seu amor, não. O verso 101 e 102, o salmista diz: de todo o mau caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra. Preste atenção nesse texto. Ele está dizendo que de todo o mau caminho, de tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que não agrada a Deus, ele foge. Ele foge. Ele desvia. Só para quê, pastor? Para observar a palavra de Deus. Aí ele continua dizendo: não me afasto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Meus irmãos, quero dizer uma coisa para vocês, bem franca aqui. Uma pessoa que ama a palavra de Deus, uma pessoa que ama verdadeiramente a palavra de Deus, ela não precisa passar por mais nada. Ah, pastor, eu quero passar por um processo de libertação. Não adianta nada você passar por um processo de libertação se você não amar a palavra de Deus. Por quê? Porque você vai voltar a pecar de novo. Agora que ele ama a palavra de Deus, não. Ele automaticamente ele é liberto. Automaticamente ele é curado. O salmista que estava dizendo aqui, ele afirma que quem ama a palavra de Deus, ele declara guerra contra as coisas do mundo. Era isso que ele estava dizendo. Ele declara guerra. Uma pessoa que ama a palavra, meus queridos, ele declara guerra contra aquilo que o Satanás mostra para ele nesse mundo, contra os manjares mudando.
Ele não dá lado, não. Se o mal vem até você, ele declara e fala: aqui não. Aqui você não vai conseguir nada, porque eu amo a palavra, eu vivo pela palavra, eu obedeço a palavra, e é a palavra que é a minha direção. Quantas pessoas conhecem, mas não declaram guerra contra a cilada dos inimigos? Acaba caindo na cilada do inimigo. Mas o salmista diz: não, 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 aqui eu declaro guerra. Eu declaro guerra. 103 diz: quão doces são as palavras ao meu paladar, mais do que o puro mel. O que ele fala aqui? Aqui ele faz uma comparação que a palavra do Senhor é igual ao mel. O que o mel traz para você quando você pega o mel? Principalmente quando você pega o favinho de mel. Você pega o mel, você pega uma colher de mel e você coloca na sua boca. Gera o que em você? Gera um prazer, não gera uma coisa gostosa? Não é verdade? Gera um prazer. O mel, ele gera um prazer. O que o salmista estava dizendo? Que obedecer a palavra para ele era um prazer. Não era sacrifício, não. Era prazer. Era algo bom. Era algo que trazia para ele alegria. Era algo que o completava. Que gerava nele satisfação. E eu pergunto para você: o que a palavra de Deus tem gerado na sua vida? Quando você lê, quando você medita, o que a palavra de Deus gera? Você tem prazer de estar e continuar estando e voltar a estar e estar diariamente diante da palavra de Deus? Todos os dias? Era isso que ele sentia prazer, de estar perto, de se obedecer, de amar a palavra de Deus. E no verso 4, o salmista diz: por meio dos teus preceitos, consiga entendimento, por isso detesta todo o caminho de falsidade. O salmista está dizendo que por meios de um conselho, está dizendo que por meios de um discipulado, ele consegue entendimento? Não, ele está dizendo que por meio dos teus preceitos, por meio dos teus mandamentos, das tuas ordenâncias, por meio da tua palavra, ele está dizendo isso. Por meio da tua palavra ele consegue discernir, ele consegue ter entendimento, e por isso ele detesta o caminho do mal. Ah, pastor, o senhor não faz uma visita na minha casa? Não é uma visita na sua casa que vai mudar a sua vida, meu querido. Eu vou na sua casa sim. Pastor Edinho também vai. Ah, pastor, o senhor não faz um discipulado comigo? Faço sim, meu querido, mas não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida, o que vai trazer um entendimento para você do que é certo e do que é errado, não é eu, não é o pastor Edinho, não é a pastora Priscila, não é a pastora Marlene, é a palavra de Deus. E essa é a razão dele dizer que ele amava a palavra de Deus. Talvez só de conhecer você não vai ter esse entendimento. Você conhece, eu tenho entendimento que eu não posso fazer isso, mas eu vou fazer. Não, agora aquele que ama não faz. Quem lembra de José? Lá no Egito. Se deparou com uma tremenda mulher na frente dele. O que ele disse? Não vou pecar contra o meu Senhor, ainda mais contra o meu Deus. Você sabe por que ele disse isso? Porque ele amava a palavra de Deus. Estava no Egito, terra estrangeira, não conhecia ninguém. Mas eu disse: não, contra o meu Deus eu não peco, porque ele amava a palavra de Deus. Então, amar a palavra de Deus, amar a palavra de Deus é o diferencial, meus queridos. Amar a palavra de Deus é o diferencial.
Preste atenção. Ele começa o verso 97 declarando um intenso amor e contínuo pela palavra do Senhor. E ele encerra o verso 104 dizendo que detesta todo o caminho da falsidade. O que ele está dizendo? Que é impossível aquele que ama a palavra ser tolerante com aquilo que desagrada a Deus. Era isso que ele estava dizendo. Uma pessoa que ama a palavra, uma pessoa que vive a palavra, que obedece a palavra, ele não pode ser tolerante com a coisa que desagrada a Deus. Era isso que ele estava dizendo. Tem muitas pessoas que conhecem a palavra, mas está tolerando algumas coisinhas aí, não é? Algumas coisinhas, não tem nada a ver não, né? Isso aqui não tem problema não. Mas ele diz que uma pessoa que ama a palavra não tolera aquilo que desagrada a Deus. Não tolera. Caminho da falsidade, ele está se referindo a todos os caminhos que levam ao pecado. A todos. A todos os caminhos que levam ao pecado. Pastor, eu não estou pecando, mas estou fazendo o irmão pecar. Tem muitas pessoas, pastor, não estou pecando não, pastor. Estou fazendo, não estou pecando. Mas está fazendo o irmão pecar. Isso também é pecado. Tem muitas pessoas fazendo o seu irmão pecar. Isso é pecado. O salmista, ele diz no Salmo 119, no verso 11, guardei o meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Somente isso, meu querido. Se você amar a palavra de Deus a ponto de você guardar ela no teu coração, é a única coisa que vai fazer você não pecar contra Deus. A única coisa. Tem muita coisa aí que você acha que você não vai fazer você pecar. Faz. Tem um ditado que água mole e pedra dura, quanto bate até que fura, não é isso? Então, mas se você tiver a palavra guardada no seu coração, você pode ter uma certeza. Você não vai pecar contra Deus. Nós devemos fazer parte, meus queridos, desse seleto grupo de salmista que ama a palavra de Deus e detesta o caminho da falsidade. Nós devemos fazer parte desse seleto grupo. Quando Deus, ele separou um povo para si, ele não separou o melhor povo, meu querido. Ele não separou o povo mais forte, ou o povo mais sábio, ou o povo mais justo, o povo mais santo, o povo mais obediente. Não. Mas ele separou um povo que ele iria fazer forte, sábio, santo, através da sua palavra. É isso. Ninguém chegou aqui santo. Chegamos aqui tudo cheio de carrapichas aí, atolado no lamaçal do pecado. Só alguns aqui que nasceu num lar cristão, não é isso? Nasceu num lar cristão, glória a Deus pela sua vida, nunca experimentou as coisas do mundo. Mas a grande maioria aqui não. E o povo que Deus escolheu para si também pecava, era idólatra, murmurava, reclamava, não confiava em Deus. Deus teve que fazer milhões de coisas e ainda assim aquele povo não acreditava. Portanto, do que saíram do Egito, só Josué e Caleb entrou na terra que ele prometeu, por conta da murmuração daquele povo e da dureza do coração. Então o povo que Deus escolheu para si não era um povo santo não, assim como eu, como você, mas um povo que ele iria tornar santo, fazer forte, fazer sábio e obediente através da sua palavra.
2 Timóteo 3, 16, 17 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A King James traduziu educação na justiça como para ensinar o homem a maneira certa de viver. Ou seja, é através da palavra de Deus que nós vamos tornarmos obedientes. Por quê? Por quê, pastor? Porque ela é útil para o ensino, ela nos ensina como devemos viver, ela nos corrige, ela nos repreende. É a palavra do Senhor que faz isso. Então, se nós não amar a palavra do Senhor, como nós vamos ser obedientes à palavra do Senhor? Ah, pastor, o culto hoje foi forte, que bom, a palavra falou comigo, maravilha, meu querido, eu amo palavra, eu gosto de sentar para ouvir palavra que me corrige mesmo. Porque as palavras que me corrigem me aproximam mais de Deus. A palavra que me corrige faz eu reconhecer os meus erros, os meus defeitos, as minhas imperfeições, aquilo que eu preciso mudar. Não tem ninguém santo, meu querido. Mas eu quero dizer para vocês, aqui nós somos um aglomerado de pessoas, uma igreja, que está disposta pela palavra do Senhor, sermos libertos, sermos curados. Através da palavra do Senhor, sermos santificados, regenerados. E no verso 17 ele diz: a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Então é a palavra de Deus que vai nos aperfeiçoar, que vai nos tornar um povo santo, um povo irrepreensível, assim como Jesus quer e vai vir buscar. O povo escolhido por Deus, nós podemos considerar eles uma pedra preciosa que ainda não foi lapidada. Precisava passar pela mão do lapidador. Uma pedra, ela precisa ser lapidada para alcançar a sua melhor forma, o seu verdadeiro valor e mostrar a sua beleza. Uma pedra preciosa, uma esmeralda, um diamante, todos nós sabemos. Eu estava assistindo no Discovery um documentário sobre esmeraldas. Não é porque você tem uma esmeralda que ela tem um devido valor. Enquanto ela não for lapidada para você saber realmente a beleza dela, é que aí que vai demonstrar o valor dela. Assim somos nós. Enquanto não formos lapidados pela palavra de Deus, nós não vamos saber o nosso real valor. Não vamos. Então nós temos que deixarmos ser lapidados pela palavra de Deus. Amém? É isso que acontece conosco. Nós temos que nos deixar ser lapidados. A palavra de Deus nos lapida, dando crescimento, conhecimento, amadurecimento e principalmente o caráter de Cristo. A verdadeira forma que Jesus quer de nós é que nós demonstramos o seu caráter. A palavra de Deus, ela educa o nosso coração, ela nos prepara para uma vida que glorifica a Deus. Ou seja, como uma joia que foi lapidada e tirada todas as suas impurezas, nós devemos deixar a palavra de Deus vir sobre o nosso coração e tirar toda a sujeira, toda a impureza que há em nós. João 17, 15, 17 diz, Jesus ele faz um pedido a Deus: peço que os não tire do mundo, mas que os guarde do mal. Jesus pedindo a favor do discípulo. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Quem nos santifica? É a palavra de Deus, que nos santifica, que nos lapida.
Ou seja, para você lapidar uma esmeralda, um diamante, você precisa do material adequado, e o material adequado para nos lapidar é a palavra do Senhor. João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então é a palavra de Deus que nos molda, que nos transforma, que nos muda. Amém? Esses salmos é um texto muito precioso. Ele mostra a transformação que ocorre quando uma pessoa ama a palavra e não somente ouve. Ele mostra a transformação da pessoa que ama a palavra de Deus. Essa pessoa, não sei quem foi que compôs esses salmos, mas ele era uma pessoa que realmente amava a Deus. Ou seja, isso aqui não é relato, não é depoimento de uma pessoa que só lê a palavra, mas é depoimento da pessoa que ama a palavra. Nós escutamos muito hoje depoimento de pessoas que só lê, né? Tem muito conhecimento, parabéns pelo seu conhecimento, mas e o depoimento daquele que ama? Depoimento daquele que vive a palavra de Deus. A palavra torna uma pessoa sábia, comprometida com Deus, que detesta o caminho da falsidade, ou seja, detesta o caminho dos maus. Se coloca de pé para nós orarmos.